Olá, boa tarde, ótima quinta-feira para você, 20 de julho. Estamos ao vivo, transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página e compartilhe o NT Sul de hoje, facebook.com/TV Cachoeira. Começa o atendimento na unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Cachoeira do Sul. Imposto sobre combustíveis deve aumentar. O consumidor, além de ter que aguentar a carga tributária altíssima, precisa saber driblar a desonestidade de alguns postos que adulteram o combustível. Você vai ver hoje os testes que tem direito de exigir na hora de abastecer. E deputado Henrique Fontana quer o afastamento de Temer. Votação na Câmara para autorização da abertura do processo criminal contra o presidente está marcada para o próximo dia 2. E pela consistência das denúncias, a minha avaliação é que no momento que ele for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele será condenado. Mas isso é o Supremo que vai decidir. Eu avalio que sim, que ele será condenado. E você vai ver a segunda parte da reportagem especial sobre os mitos e verdades da amamentação. Claro, a gente precisa entender que para todos os atendimentos em saúde, o olhar tem que ser individualizado. Eu não posso seguir um padrão sempre em relação a condutas de como deve acontecer, porque cada criança tem as suas particularidades. E junto a isso, cada família tem as suas individualidades. Meio-dia e 2 pelo horário de Brasília e eu estou esperando a sua participação pelo Face. Acesse lá facebook.com/TV Cachoeira. A unidade de pronto atendimento Dr. Luiz Gonzaga Machado, a UPA de Cachoeira do Sul, abriu hoje. O convênio foi assinado em 2009 e muitos nem acreditavam que a UPA um dia fosse funcionar, viu? O local está totalmente equipado para atender apenas urgências e emergências, estados agudos ou crônicos agudizados, que necessitam de pronto atendimento, como, por exemplo, cortes, paradas cardiorrespiratórias, infartos. A nossa equipe de reportagem saiu da cama hoje bem cedo e mostra quem foram os primeiros a buscar atendimento na nova unidade de saúde. São 7 horas da manhã aqui em Cachoeira do Sul, o sol não nasceu ainda e o seu Ramiro é o primeiro paciente a ser atendido aqui na unidade de pronto atendimento. Bom dia, seu Ramiro. Quando eu fiz a vacina do gripe, uns 20 dias depois, começou a aparecer de uma alergia no corpo. Me comiche, deu lá só do pé até a cabeça. E principalmente na hora de deitar. Aquilo começa, parece um bichinho que morde. E ali dá um comichão desgranido. E desde que horas o senhor está aqui aguardando no portão? Eu cheguei a falar meia hora, mas eu até achei que tinha mais gente aqui, né? Veio um pouquinho antes para garantir ser o primeiro. Opa, né? Por mais cedo que ser atendido, melhor, né? A que distância fica da sua casa a UPA? Olha, eu moro bem pertinho, no que passa o engenho ali. Mas teve quem buscou o atendimento antes da unidade abrir. A repórter Helena Caetano foi ao local às 10h30 da noite de quarta-feira e conversou com um dos seguranças. Apareceu alguém aqui para solicitar alguma informação ou para consultar agora à noite? Sim, apareceu uma moça faz umas 2 horas atrás, já para atendimento, mas a gente já informou ela que só amanhã a partir das 7 horas da manhã que... Seu Ramiro nos deixou acompanhá-lo durante o atendimento. Na recepção, o cadastro de identificação e, em seguida, a verificação dos sinais, na sala de classificação de risco. Entre 7 e 8 horas, outros 2 pacientes. Para mim aqui é mais perto, né? Numa emergência como agora é mais perto, né? Porque o hospital demora mais. E nesse primeiro atendimento, como foi? Foi bom. Mas ainda não foi feito o procedimento? Não, o médico vai avaliar. E por que buscou a unidade? Porque eu acho que aqui, pelo problema que eu tive ontem, eu acho que aqui seria o melhor local. Eu tive uma queda ontem e me dói muito o peito. Tô achando que fraturei uma costela. Daí eu resolvi vir aqui hoje cedo. Seu terceiro paciente a ser atendido. Muito bom saber disso, né? Que tipo de atendimentos vão ocorrer aqui e vão sair daqui solucionados? A gente viu hoje de manhã, por exemplo, uma mãe que veio em busca da colocação de uma sonda. Esse tipo de atendimento não é feito aqui.
Na verdade, colocações de sondas de urgência, sim, por obstrução, alguma perda, alguma coisa assim. Neste caso, era uma sonda de gastrostomia, né? E, geralmente, quem faz essa troca de sonda é o médico cirurgião, né? Aí, o que eu organizei com ela ali, combinei e orientei. Ela já ia direto no hospital, que lá tem cirurgião. Para ela ir agora, neste primeiro momento, lá no hospital, fazer a troca dessa sonda, né? Porque tem que ser um cirurgião, os médicos aqui são clínicos gerais, né? E após organizar na rede básica de saúde como que pode ser feita essas trocas de sondas quando a criança perde, né? Coordenadora, e de maneira geral, a comunidade deve buscar a UPA para que tipo de atendimento? Para urgências, emergências, estados agudos ou crônicos agudizados, né, que necessitam de pronto atendimento, cortes, né, para fazer suturas, curativos em geral não, porque curativos devem ser feitos na rede, trocas de sonda por validade, né, já está 30 dias com a sonda, tem que trocar a sonda, por exemplo, ou 60 dias, depende da sonda que vai utilizar. Esta sonda deve ser organizada na rede básica de saúde, na unidade básica ou estratégia de saúde da família ou plantão 24 horas, depende para qual o paciente pertence. Parada cardiorrespiratória nós atendemos, infarto nós atendemos. Claro que algumas dessas especialidades, quando precisar de um atendimento de alta complexidade, uma avaliação de um especialista, nós vamos estabilizar aqui e vamos mandar para o hospital depois, né? No caso de uma fratura, nós atendemos aqui, podemos fazer o raio-x, o diagnóstico, a primeira medicação e depois vamos ter que encaminhar para o hospital este paciente, porque lá sim tem um traumatologista, né, a sala de gesso, que aqui nós não vamos ter. Imaginava que seria pouco movimento nesse primeiro dia, nessa primeira manhã? Na verdade, nós estamos aguardando bem mais movimento. Acredito que devido ao frio, né, não teve tanta procura ainda nesse primeiro horário da manhã, mas estamos aguardando um movimento bem intenso. Tudo que está aqui está bem equipada a unidade? Está excelente a unidade, todos os equipamentos funcionando, todas as salas muito bem equipadas, medicações, todos os atendimentos vão ter uma resolução muito boa aqui dentro. É do HCB a responsabilidade de gerenciamento da UPA e quais são as expectativas? A expectativa é muito grande, né, porque é mais um serviço que está à disposição da comunidade, serviços que vêm complementar o sistema todo de atendimento de urgência e emergência, que está sobrecarregado. E então nós temos mais esse serviço, né, com toda essa estrutura, toda essa equipe disponível para atender urgência e emergência. Então vai descarregar um pouquinho o atendimento, que é sobrecarregado no hospital, na própria UPA, no próprio pronto atendimento do município também, que não tem muita resolutividade. Então a gente vai complementar com uma resolutividade maior e com certeza a população vai ter um atendimento mais rápido, mais eficaz, resolutivo para os seus casos de urgência e emergência. O principal também objetivo é encaminhar de maneira correta essas pessoas ou para, como você disse, emergência do HCB ou para os postos tradicionais, postos de saúde próximos à residência e ficando aqui realmente só o que é urgência e emergência, orientando essas pessoas a buscarem o local correto. Nós temos que aproveitar da melhor maneira possível toda a estrutura que existe no município, né? Então, nós estamos junto com a Secretaria Municipal de Saúde, cada vez mais esclarecendo a população quais as atribuições do posto de saúde, dos ESFs, qual a atribuição da UPA, qual a atribuição da emergência do hospital. Então, que a grosso modo, então, a emergência do hospital vai ficar para casos mais graves, a UPA para casos mais simples de urgência e emergência e os postos de saúde para os casos mais eletivos. Mas dentro disso, a comunidade também, agora com muita orientação, vai aproveitar cada vez mais isso, né, para poder ter serviços de qualidade e eficientes e sem muita demora sempre que precisar. Principal dificuldade a ser enfrentada com essa missão? Eu acho justamente regular esse fluxo, né? Quanto ao funcionamento da UPA, a gente está tranquilo, né? Nós já temos experiência nisso, temos uma equipe qualificada, tem uma estrutura muito boa aqui na UPA, então mais é a gente colocar esse fluxo em funcionamento, né? Para que as pessoas entendam qual a atribuição da UPA e como ela deve utilizar a UPA da melhor maneira possível. Então essa é a maior preocupação nesse momento, não quanto ao funcionamento, mas quanto à utilização dos serviços públicos de saúde de Cachoeira do Sul. Em vigor desde o início do mês, a nova política da Petrobras liberou ajustes diários no preço dos combustíveis para acompanhar a cotação internacional. Somente neste mês foram 5 mudanças no valor da gasolina e do óleo diesel. É uma verdadeira gangorra que sobe e desce de acordo com o mercado. E o difícil é saber pelo que, de fato, estamos pagando. A bomba começa a abastecer, mas nem sempre o motorista sabe pelo que está pagando.
Tu tens ideia do que compõe esse preço até chegar a esses R$ 3,48 que tu vais pagar hoje? Não tenho. Na verdade, não. Eu sei que a metade é imposto. Os impostos correspondem mesmo a 42% do valor do litro da gasolina. Mas uma curiosidade, eles não são cobrados na nota fiscal do consumidor. É que o valor pago na bomba inclui todos os custos da cadeia de produção, da refinaria, às distribuidoras, até os postos de revenda ao consumidor. O ICMS, por exemplo, é de 30% aqui no Rio Grande do Sul e é cobrado na refinaria, através de um preço médio ponderado, calculado pelo Tesouro do Estado. A gente tem uma pesquisa que a gente tem condições de fazer diária, semanal, porque a gente cruza as informações da nota fiscal eletrônica das distribuidoras ou da refinaria e consegue pegar as notas fiscais da consumidora eletrônica lá nos postos de combustíveis. Então a gente tem condição de fazer pesquisa online se a gente quiser. Como os preços estão variando muito na bomba, então a gente está fazendo as pesquisas e está publicando uma pesquisa mensal. A Petrobras considerou as principais capitais do país e chegou a uma proporção média para a composição do valor do litro da gasolina. 27% são os custos de operação da refinaria, 12% vem da adição do etanol anidro à composição, 11% são dos impostos federais, CID, PIS/PASEP e COFINS, 31% são os estaduais com o ICMS e 19% é o custo da distribuição e da revenda. O valor da refinaria sofre hoje as influências do mercado internacional. Como a Petrobras perdeu mercado para as importações, nos últimos meses a empresa já fez 2 mudanças na política de preços. Agora, os ajustes podem ser até diários. Importante para o consumidor poder cada vez mais observar o preço na bomba, porque pode estar variando dentro do mesmo dia, inclusive, e poder aproveitar, porque isso pode ter um efeito com que a concorrência aumente e o preço acabe reduzindo. Mas claro que existe uma diferença entre os postos e que o consumidor tem que estar atento para poder abastecer num preço mais baixo possível. Os consumidores vêm notando e fazendo as próprias estratégias para a diferença de preços de uma cidade, de um bairro e até de um posto para o outro. A gente nota assim, quando enche o tanque. A diferença é bem grande. Tu costuma fazer como? Espera esvaziar o tanque ou procura o melhor preço? Todo dia. Todo dia o melhor preço. Acho que quando vê tem que aproveitar, né? Tem que colocar a gasolina antes que haja uma reviravolta novamente. Donos de postos explicam que nem sempre a variação da Petrobras, principalmente de queda no preço, é repassada pelas distribuidoras. Além das bandeiras diferentes e de custos operacionais diversos, como aluguel, energia elétrica ou o tamanho da equipe, a livre concorrência muitas vezes manda no preço. Não se faz formatação de preços a partir de cálculos e do seu custo fixo, não. Se faz a formatação de preço olhando para o vizinho, o que é um absoluto equívoco, né? Porque se o vizinho tem, por exemplo, vamos admitir que o vizinho seja proprietário do seu imóvel, ele já não vai ter o custo de locação. Quer dizer, cada um deveria formatar seu preço em cima do seu custo fixo, em cima das suas ansiedades, dos seus anseios, de quanto quer ganhar, enfim. Realmente o segmento está trabalhando, a sua grande maioria, no vermelho. Quando consigo baixar alguma coisa, eu repasso. Mas está ficando muito difícil dessa maneira que está, porque não é uma baixa contínua ou uma alta contínua, é uma gangorra. A força do consumidor está em pesquisar. À medida em que um posto reduz, e se as pessoas estão de olho nisso, vão começar a demandar cada vez mais dele, os outros postos vão perder mercado, vão ter que reduzir o preço para se adequar a essa nova média de mercado. Então é importante o consumidor fazer essa escolha pensando no preço e estar de olho quando é anunciado uma queda, que ele possa observar se na bomba houve essa queda de fato, que ele abasteça lá, porque isso vai forçar com que os outros postos também sigam aquela força de mercado. E, inclusive, o governo federal deve anunciar hoje o aumento de impostos sobre combustíveis, mediante elevação das alíquotas do PIS, COFINS sobre gasolina, diesel e etanol. Isso para tentar cumprir a meta fiscal para 2017, fixada em um déficit, ou seja, despesas maiores que receitas de 139 bilhões de reais. E o consumidor, além de ter que aguentar essa carga tributária, precisa saber driblar a desonestidade de alguns postos que adulteram o combustível. Você
você vai ver depois do intervalo os testes que você tem direito de exigir na hora de abastecer. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h19 agora. Obrigada a você que está participando conosco, várias mensagens aqui, inclusive sobre o Dia do Amigo. Obrigada, viu, a você que está participando aqui pelo facebook.com/TV Cachoeira. E você que não participou ainda, entra lá no vídeo ao vivo de hoje, deixa seu recadinho, daqui a pouquinho eu vou ler as interações. Gente, a Rua Tuiuti, no bairro Aldeia, em Cachoeira do Sul, precisa de uma obra de canalização já solicitada à Prefeitura há cerca de 3 anos. Os moradores já compraram os canos e estão cansados de esperar. Eles fizeram contato com nossa produção e nossa equipe foi conferir de perto essa situação. Veja só. Uma rua estreita em declive, precárias condições de trafegabilidade, com muitos buracos, valetas e os canos que resolveriam essa situação e os frequentes alagamentos das casas depositados ao longo da via. Essa é a situação da Rua Tuiuti, no bairro Aldeia. Cansados de esperar só pela ação do poder público, em 2015, os moradores partiram para a ação, incentivados, segundo eles, pelo então vereador e presidente da Câmara, Bombeiro Franchini. Eles se cotizaram e adquiriram 71 canos, contando com a intervenção da Prefeitura para abrir valas e colocá-los. A canalização atravessaria uma propriedade cujos proprietários já autorizaram a obra e seria ligada a uma já existente na Rua da Aldeia. Mas até agora, nada disso aconteceu. A gente está pensando até em citar o Ministério Público para tomar uma ação mais forte em cima disso, que é um desaforo. Chove, não tem como passar. Então a gente está esperando que alguma coisa seja feita ou vão tomar uma atitude com o Ministério Público. Aí pode ser que seja resolvido o problema. Muitos prejuízos para os moradores em função de alagamentos e inundações? Muitos prejuízos. Carro estragado, pneu furado, ter que se apaziguar com o vizinho para tirar o carro do caminho. Se tiver 2 carros estacionados, não tem como sair. Eu já tive problema de ficar parado, eu tive que ir para o médico, numa consulta, eu fiquei preso na rua, não teve como sair, tive que solicitar a presença dos azulzinhos assim mesmo. Foi difícil, então a gente está enfrentando uma situação caótica. A casa da Alessandra fica do lado baixo da rua e sempre que chove é invadida pela água. Os canos depositados em frente da casa agravaram ainda mais a situação. Vem chuva, atravessa esse lado de cá e aí vai tudo para dentro da minha casa. Chove, parece uma cascata. E agora com esses canos vai inundar mais ainda, né? Na minha casa, né? Com esses canos. E a gente fizemos uma vaquinha, todo mundo comprou, para ver se agilizava, mas já para não deixar para a prefeitura e até hoje não saiu. Só faltava a mão de obra? Só a mão de obra, Nós estamos esperando e nada, não se agiliza nada, né? Faz apenas 1 mês que o militar da reserva, Everton, está morando aqui na Rua Tuiuti e ele já sentiu as dificuldades em função deste problema. É isso, Everton? Aqui eu cheguei por causa dos canos aqui na frente do carro, não tem como manobrar com o carro para sair e nem para chegar, né? E assim os buracos, e lá em cima, como tem caminhão estacionado, se tiver 2 veículos estacionados lado a lado, não tem como passar nem com sair daqui, nem entrar na rua. E os buracos que é causado pela chuva, né? Que vem aqui, fica tudo alagado. E uma outra situação que se apresenta com tudo isso é a falta de acessibilidade de muitos moradores. Aqui, por exemplo, se exemplifica bem isso. Este morador não consegue sequer fazer uma garagem para colocar o carro dentro do pátio, já que em frente à casa dele tem uma enorme valeta. O grupo de moradores resolveu apelar também para o Poder Legislativo e solicitou a intervenção do vereador Itamar Luz. Eu já estou encaminhando um pedido de providências, né, segunda-feira agora, mas eu acho que já podemos levar até a Secretaria de Obras, né, essa reivindicação dos moradores por ser simples, né, inclusive é uma rua, a Rua Tuiuti é uma das primeiras ruas de Cachoeira do Sul, como eles nos falaram. Então é uma rua que precisa realmente de atenção, porque os moradores já compraram os próprios tubos e fazem 3 anos que eles estão esperando. Logo após essas gravações, nós fizemos contato com o secretário Kleber Cardoso e também com o diretor da Secretaria de Obras, o Isaías. O Isaías esteve lá na Rua Tuiuti, conversou com os moradores, né, Isaías? E agora eu te pergunto, por que a Secretaria ainda não executou esta obra? Sim, né, eu estive conversando com os moradores, explicando para eles como é que funciona, que toda obra que nós vamos executar, eu peço sempre o amparo de um corpo técnico.
Então eu expliquei para os moradores ali que eu pedi o amparo da nossa arquiteta, juntamente com o topógrafo, para que faça um projeto para que nos diga conforme a obra tem que ser executada. Porque é muito fácil, às vezes a gente olha e acha que é de uma forma, mas eu preciso de um profissional específico a me dizer como tem que ser feito. Então, assim que estiver pronto esse projeto, tá, que já foi encaminhado, ela vai nos passar e nós vamos colocar no nosso cronograma. Então, eu acredito que em pouco tempo a obra já vai ter sido executada. Já é, então, uma das prioridades de execução da Secretaria? Sim, já é prioridade, porque inclusive já teve uma moradora dali que procurou o nosso secretário ali no gabinete, e ele se comprometeu com essa moradora que ia executar. Então, assim que ela procurou ele já passou para o corpo técnico. Então, o projeto já está sendo feito, e assim que estiver pronto o projeto, a gente vai executar a obra. Depois de 3 anos tem que ser prioridade mesmo. Bom, gente, o pessoal está interagindo conosco aqui. Deixa eu ler algumas participações. O Maurinho Quadros está lá de São Borja, ligadinho aqui no NT Sul. A Juliana João Camargo, ela diz o seguinte: boa tarde a todos e um feliz dia do amigo a você, uma amiga querida. Beijos. Obrigada, Juliana, para você também, viu? A Adriana Soares está dando uma ótima tarde para a gente. A Adriana Rodrigues, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. A gente faz essa diferenciação aqui no Sul, principalmente, né? Estamos ligadinhos aí com vocês, Darcy Visan, que bom, muito obrigada. Renata Lisandra Pfeiffer da Silva, bom dia a todos aí de Cachoeira, saudades da minha terra natal. Onde você tá, Renata? Conta pra gente aqui no Face. E a Adriana tá dizendo o seguinte: um grande beijo, um abraço para você e toda a equipe pelo Dia dos Amigos. Obrigada, Adriana, para você também, viu? Eu gostaria de mandar um abraço também pro Vilney Herbstreet, ele que é administrador do grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo, sempre ligadinho. O jornal também é transmitido pelo grupo. Obrigada pelo carinho, viu? Pela mensagem que mandou, pela música aí dedicada. Muito obrigada. Gente, a variedade de postos, preços e tipos de combustíveis muitas vezes confundem a cabeça do consumidor. Mas um dos itens mais importantes nesta lista é a qualidade do combustível. Pouca gente sabe, mas na hora de abastecer, o consumidor pode pedir ao posto que realize testes para confirmar a qualidade do combustível. O combustível é uma coisa que, no fundo, onera muito, pois ele não sendo de boa qualidade causa problemas nos bicos e tudo mais, então esse é um problema sério, assim. Neste posto, onde são comercializados cerca de 400 mil litros mensais, o controle é diário. Por lei, a refinaria envia o produto já com relatório detalhado, mas é obrigatório que a empresa repita os testes quando recebe o combustível, verificando o aspecto, densidade e temperatura, para detectar possíveis falhas. Entre os testes que a gente já mostrou, o Valdinei também faz um outro teste, que é para verificar a quantidade de etanol no combustível. É mais ou menos isso aí, né, Valdinei? Isso aí. Acrescentar água? Uhum. Vou acrescentar água até os 100 ml. O parâmetro para citar ok tem que ficar no 60, aonde ficou. Porque se tiver a quantidade de álcool a mais ou a menos, ela não fica no 60. A gente faz esse teste para mostrar para o cliente que o produto está dentro das normas, tá? Trabalhamos também com a aferição de 20 litros, que depois a gente vai colocar, que é para o cliente ter certeza de qual é a vazão que sai quando ele abastece, porque fica aquela dúvida. Mas a quantidade que não está correta, foi menos combustível do que eu comprei. Então a gente faz também para mostrar que está dentro, colocou 20 litros, vai ter 20 litros, né? Dentro da rede a gente tem um responsável ambiental, onde que cuida também a questão de contaminação de solo, é a nossa preocupação muito grande, ter canaleta. Então todo é um processo que a gente tem, que a gente foi criando em função da qualidade para o nosso cliente, né? Hoje, além do preço, quem abastece tem um cuidado maior com a procedência e a qualidade, principalmente para não passar por uma experiência ruim. Que uma ocasião eu abasteci num posto na estrada, assim, não me preocupei com isso e logo em seguida eu tive problema com o carro. E constatado que foi problema de combustível. E eu não peguei nota, não peguei nada. Para não se arrepender, como aconteceu com o Gerson, essa é uma das dicas importantes. Fique atento, exija a nota fiscal. Ela é prova e identifica o que foi adquirido. Preste atenção se o posto exibe os preços em um painel. Os valores devem ser iguais aos da bomba. Veja se o posto informa a origem dos produtos. Os sem distribuidora exclusiva precisam informar qual a procedência. E confira se está destacado se o combustível fornecido é comum ou aditivado.
Suspeitando de irregularidade, o consumidor pode informar o ocorrido à Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão regulador das indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil. Morreu na noite de ontem o jornalista Paulo Santana. As causas da morte foram septicemia e insuficiência respiratória. O corpo de Paulo Santana está sendo velado na Arena e o sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje no cemitério João 23, em Porto Alegre. Gremista doente, o jornalista ganhou notoriedade por seus comentários e crônicas passionais sobre o tricolor gaúcho. Ele era considerado um dos colunistas mais importantes do Rio Grande do Sul, assinando por anos uma coluna no jornal Zero Hora. Seu perfil instigante trouxe aos gaúchos o hábito de iniciar a leitura do jornal de trás para frente. Santana foi casado por 2 vezes, teve 3 filhos e 3 netos. Agora 12:30, a seguir falamos dos mitos e verdades sobre a introdução alimentar nos primeiros anos do bebê e também da amamentação. E o deputado Henrique Fontana quer o afastamento de Temer. Votação na Câmara para autorização da abertura do processo criminal contra o presidente está marcada para o próximo dia 2. E pela consistência das denúncias, a minha avaliação é que no momento que ele for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele será condenado. Mas isso é o Supremo que vai decidir. Eu avalio que sim, que ele será condenado. Já estamos de volta, 12:34 agora. Deixa eu falar aqui mais participações pelo Face. Obrigada a você que está participando, mandando sua mensagem para a gente, viu? Noeli Maltaca Nascimento, boa tarde, amigos da TV Cachoeira e todos que assistem ao NT Sul. Hoje, dia do amigo, um abraço a todos. Um abraço para você também, Noeli. Obrigada pelo carinho, viu? A Renata está me falando que ela está em Santa Maria. Ela disse que está com muita saudade aqui do povo da terra natal dela. Então, um abraço para você e para todo o pessoal aí de Santa Maria, viu, Renata? Obrigada por responder. E o Gilmar Ferreira dos Passos, parabéns pelo programa, eu aqui em Ibarama, sempre curto, está ótima a transmissão, obrigada pelo retorno, Gilmar, um abraço para você e para todos de Ibarama, não sei onde fica, depois me conta, viu? Eu também pesquiso no Google. Bom, e ainda sobre adulteração de combustíveis, vamos mostrar que para zelar pela qualidade, o consumidor deve estar sempre atento na hora de escolher o posto onde vai abastecer. Abastecer o carro é um gesto de confiança. Por lei, parte da gasolina que usamos pode conter etanol, mas como saber se a proporção está correta? São várias as fraudes possíveis nos combustíveis. Muitas vezes o pessoal coloca um pouco mais de álcool na gasolina, que aí aumenta o volume de um produto mais barato. É uma das coisas. A outra que algumas transportadoras, algumas empresas que fazem adulteração, adicionam solvente, quase na mesma cor da gasolina, que visualmente o consumidor não percebe, mas o carro vai sofrer com isso. Aqui no estado, o laboratório da Fundação de Ciência e Tecnologia realiza vários testes para saber se o combustível atende aos parâmetros da Agência Nacional de Petróleo. Transportadoras que costumam comprar grandes quantidades e donos de postos que desconfiam da mistura da distribuidora são os principais clientes. Mas qualquer pessoa pode levar uma amostra para análise. O que a gente faz aqui, na verdade, nós não dizemos o que foi adulterado, basicamente. A gente diz que está fora dos padrões das normas que a ANPE diz. Então, a gente acaba dizendo, por consequência, que não está nos padrões, então está adulterado. O laboratório da Cientec foi criado em 2003, quando surgiram denúncias de adulteração de combustíveis em todo o país. Através de um convênio, a Cientec ajudou a identificar as fraudes. O Ministério Público Estadual vai agora fechar o cerco às quadrilhas que adulteram combustíveis no estado. Através de um convênio que prevê a atuação conjunta da Secretaria de Segurança, Imetro, Cientec e a refinaria Alberto Pasqualini, a Justiça quer agilizar as investigações e prender os responsáveis. Denúncias sobre adulterações devem ser feitas para a Agência Nacional do Petróleo. Mas o PROCON dá dicas sobre os direitos do consumidor no posto de combustível. Quando abastecer, fazer a solicitação da nota fiscal, lembrando que o comprovante, aquele do cartão de crédito, cartão de débito, é um comprovante de pagamento, não é a nota fiscal per si.
O que o consumidor tem que estar atento também é verificar se tem o preço na bomba, isso é importante. Verificar que ele tem a possibilidade, se ele desconfiar, não for um posto com uma bandeira reconhecida, ele pode pedir o teste na proveta para o frentista e verificar se ele quer ou não abastecer ali diante da qualidade que for apresentada nesse teste, né? São algumas situações que a gente sempre recomenda. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou há uma semana o parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. A votação no plenário foi marcada para o próximo dia 2 de agosto. Para que o processo contra o parecer siga no Supremo Tribunal Federal, serão necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados. O deputado do PT, Henrique Fontana, garante que vota pelo afastamento de Temer. Veja na entrevista. O Brasil está passando por um cenário político vergonhoso. Estamos próximos da votação. O senhor já tem sua decisão tomada? Tenho. Eu li toda a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. É uma denúncia extremamente consistente e eu vou votar pela continuidade do processo contra Michel Temer. É importante que as pessoas compreendam que quem vai julgar Michel Temer é o Supremo Tribunal Federal. Nós, deputados, temos que autorizar que este processo ocorra ou não. Portanto, o deputado que votar contra isso é como se, a despeito de todo o conjunto da consistência da denúncia do Procurador-Geral da República, ele dissesse: arquive tudo e absolva Michel Temer, o que, do meu ponto de vista, seria um desrespeito com a população brasileira. Eu votarei sim pelo afastamento de Temer e pela continuidade do processo que ele responde por crime de corrupção passiva e que tem a ver com todas aquelas imagens que o Brasil inteiro viu. Aquilo foi uma operação controlada, como a gente chama, sob a coordenação do Procurador-Geral da República. Foram colhidas diversas provas que mostram com muita clareza o comprometimento, na minha avaliação, de Michel Temer com estes atos ilegais de corrupção passiva. O senhor diz que tem conhecimento, leu todo. Porém, o senhor acredita que seja consistente e capaz de levar ele à cadeia? Eu acho que, se os deputados agirem olhando o processo efetivamente, eu penso que sim, né, que nós aprovaremos a quantidade do processo. Lógico que o governo e Michel Temer, infelizmente, estão jogando uma espécie de jogo de vale tudo e fazendo um conjunto de manobras absurdas, inclusive com o uso de dinheiro público e com o uso do poder que a presidência da República confere a um presidente para tentar livrar Michel Temer de responder a este processo. E pela consistência das denúncias, a minha avaliação é que no momento que ele for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele será condenado. Mas isso é o Supremo que vai decidir. Eu avalio que sim, que ele será condenado. Deputado, o senhor falou do seu filho, que é promotor aqui em Cachoeira do Sul, durante a cerimônia de abertura aqui da unidade de pronto atendimento. Como é nesse cenário político ser deputado e ter um filho promotor e vendo todos esses escândalos de corrupção no Brasil? A minha avaliação, primeiro, é uma honra, uma alegria muito grande para mim, né? A caminhada do meu filho, a trajetória, ele hoje promotor de justiça, atuando aqui em Cachoeira do Sul. E eu sempre digo, ele tem, né, a trajetória dele, construiu esta trajetória, trabalha com toda a independência. Escolhi a política por vocação. Eu sou médico de formação e escolhi a política por vocação. Eu acredito na política como ferramenta de transformação de uma sociedade. E sei que hoje a política está muito desacreditada. E as pessoas têm razão de desacreditar a política. Tanto que o que eu estou defendendo como um passo fundamental para recuperar a democracia do nosso país é que nós antecipemos as eleições que estão previstas a nível federal para ocorrer em outubro de 2018. Eu estou defendendo que a crise que nós estamos enfrentando de credibilidade, de desmoralização da política, ela é tão grande que o primeiro passo para a solução é devolver ao senhor e à senhora que estão nos assistindo nesta entrevista, que eu participo aqui com grande alegria, que vocês possam votar de novo para presidente da República, para deputados federais e para senadores. E esta antecipação de eleições, ela, do meu ponto de vista, permitirá dar ao Brasil
um governo legítimo que nasça de novo do voto popular. Às vezes me dizem, não, mas o eleitor poderá errar, eleger João, Maria de forma equivocada. Eu sempre acredito que este aprendizado todo, todas estas investigações que nós estamos vivenciando, toda a situação que o país vive, vai gerar um voto mais maduro na próxima eleição. Portanto, antecipar estas eleições que estão previstas para 2018, para que ocorram ainda agora, no segundo semestre de 2017, é muito positivo para o Brasil, porque esta eleição tem a capacidade de repactuar o país, ela tem a capacidade de pacificar o país. Na queda de Temer, que eu considero iminente, vai ocorrer dentro de poucas semanas, insistir no erro de colocar um outro presidente sem o voto do cidadão será muito ruim para o país. Por isso é que eu estou defendendo a antecipação das eleições e eu insisto, não só para presidente da República, mas também para deputados federais e para senadores. É correto que nós diminuamos o mandato que estamos eleitos até o final de 2018 para oferecer esta oportunidade que o país precisa para se repactuar numa nova eleição direta. O senhor acredita, então, que tudo isso serviu para que a população pensasse política, ou melhor, refletisse mais sobre tudo o que acontece? Eu acredito que sim. É evidente que o amadurecimento de uma democracia, ele não se dá num único passo, né? Ele se dá em diversos passos ao longo da história, mas este processo todo que o Brasil está vivendo, que eu considero a mais grave crise institucional do período republicano brasileiro, porque ela é uma crise da política e da democracia, ela é uma crise que nasceu por diversos motivos, mas um muito importante foi o desrespeito ao voto do cidadão, que deve ser sempre uma cláusula pétrea, fundamental de qualquer democracia. Ela é uma crise de caráter ético-moral gravíssima, porque as investigações sobre corrupção que nós estamos acompanhando mostram o grau e o enraizamento da corrupção, e aí, de novo, temos que evoluir, né, para uma visão, todos nós que queremos um Brasil sem corrupção, que combata a corrupção, devemos sempre incorporar a ideia de que para combater a corrupção é preciso combater a corrupção em todos os lugares em que ela ocorre. Combater a corrupção em qualquer partido político onde ela ocorra, combater a corrupção empresarial, quando ela ocorre no meio empresarial. Eu acredito que o povo brasileiro está mais maduro com tudo que aconteceu. Ele está triste, ele está cético, ele está com uma certa desesperança, mas nós precisamos retomar a esperança e precisamos escolher bem os caminhos que o Brasil deve seguir. E, portanto, a antecipação de uma eleição direta, ela é um passo fundamental. Não é que ela vai resolver todos os problemas do Brasil, mas ela vai, eu não tenho dúvida nenhuma, repactuar o país, vai pacificar o Brasil. O Brasil está vivendo uma escalada de intolerâncias, ódios, de dificuldade das pessoas conversarem com quem pensa diferente, absurda. Isso não serve para o país. Nós temos que ter capacidade de diálogo entre as partes, conversar com aqueles que pensam diferente e respeitar a democracia, investir na política, porque esta unidade de pronto atendimento de dentro da qual nós estamos falando agora, ela é um fruto da boa política. Não se consegue construir um equipamento de saúde pública como esse se nós não temos uma política digna sendo feita por representantes que, a cada período, né, cuidem dos recursos públicos que são gerados pelos impostos, gerados a partir do trabalho de cada um de nós. Deputado, muito obrigada pelas suas informações e reforçamos mais uma vez o convite para você ir até o estúdio do NT Sul. Muito obrigada mesmo. Com certeza, na próxima visita de trabalho que eu farei a Cachoeira do Sul, é um compromisso número 1 meu. Esta visita foi muito rápida, eu vim atendendo esse honroso convite do prefeito Gnatti, aliás, a quem eu quero cumprimentar. Quero cumprimentar também o ex-prefeito Neyron, que teve papel nesta caminhada. Foram, como eu digo assim, quase 7 anos, né, de batalha para poder inaugurar esta unidade. Desejar que boa saúde para todos os telespectadores, mas aqueles que precisarem usar o atendimento desta UPA vão ver que estarão sendo atendidos, né, num ambiente com
a melhor qualidade possível, com equipamentos de primeira geração. Esta unidade vai contribuir muito com o direito à saúde da população de Cachoeira do Sul e da nossa região. E hoje, na segunda reportagem sobre introdução alimentar, mitos da amamentação, vamos mostrar como essas mães vivenciaram a transição e as escolhas que fizeram para seus filhos. Mães que não puderam amamentar seus bebês mostram que os laços afetivos e a alimentação saudável não ficaram comprometidas por isso. A gente sempre ouve falar que a amamentação estreita laços, enfim, mas existem técnicas também de orientação de como estreitar esse laço através de outras ferramentas de alimentação, inclusive nas UTIs, né? Dar de copinho, a mãe fica próxima, enfim. Como é que foi para ti estreitar esse laço sem o vínculo do leite no peito? Eu acredito em doação de amor até pelo olhar. Assim, uma mãe que quer mesmo transmitir carinho vai achar inúmeras formas disso. Como a Mariana ficou 2 meses internada numa UTI, com um problema sério, ela é uma criança prematura, tem uma lesão cerebral, a gente teve uma intercorrência maior hospitalar, a introdução de alimentos foi bem mais lenta, né? Nós tivemos um primeiro mês onde não se podia tocar na Mariana, porque ela teve uma pressão alta neonatal, e ela também não se alimentou. E nós tivemos um processo, assim, foi o primeiro bebê na UTI da PUC, que é um centro para o país, né, uma referência. Em 30 anos de UTI neonatal da PUC, nunca tinha acontecido de um bebê ter pressão alta. Ela tinha pressão de adulto. Então, até a alimentação da Mariana teve que receber uma atenção especial. E houve contato com diferentes países do mundo para se saber qual a microdosagem de remédio e como se introduziria a alimentação. E esse foi um processo muito longo. No primeiro mês, ela, assim, uma primeira fase, ela não recebeu nem a alimentação hospitalar que vem pronta, né? Que eles chamam de parenteral. Ela não recebeu nem aquela alimentação. Ela sobreviveu por graça divina, a gente costuma dizer. Porque nós tivemos que fazer um processo longo de adaptação da Mariana a tudo. E a gente foi vendo que ela não conseguia ingerir bem mesmo o mamar, né, o líquido. Tudo foi muito diferente. Com 6 meses nós vamos começar a introduzir. Não existe isso para uma criança diferente, especial. É uma situação única. Então, tu tem que agir de acordo com a realidade do teu filho, que naquele momento não existe um padrão, assim. Eu já não acredito muito em padrão, assim, porque existe uma individualidade. Né? Nós temos um processo para engolir, que tem a ver com a nossa respiração e tudo. É um processo que tem muito do neurológico. Como o neurológico dela foi afetado, essa parte motora dela, que ela tem dificuldade motora até hoje, também foi afetada. Sim. Então, a Mariana aspirava partículas de alimento e do mamar. Existe um exame que pouca gente conhece, que eu não me lembro bem agora, mas ele é um raio-x ao vivo, assim, coloca contraste no mamar, a criança ingere e tu fica vendo como aquilo caminha pelo corpo. A Mariana fez esse exame e a gente descobriu que ela tinha este problema. E aí a gente começou a introduzir de uma maneira bem lenta, muito lenta. Como ela começou a falar também depois dos 2 anos. Então, assim, até os 2 anos de idade, que ela tinha dificuldade nessa maturação motora dos músculos da face, de deglutição, de engolir mesmo, nós tivemos um processo bem mais lento. Não é um processo assim como, né, um bebê. Sim. Mas eu acho que tem a ver com isso, com a individualidade de cada um, com cada processo. E eu acho que é uma coisa de atenção materna. Então, quando eu vejo alguém dando mamar, mas olhando TV ou fazendo qualquer outra coisa, eu penso, tá perdendo um momento único que às vezes acontece, inclusive um acidente da criança se afogar mamando, que é uma coisa muito fácil. Sem dúvida. Não só no seio, como na mamadeira, claro, né? Ou tomando um suquinho, um chazinho, uma água que seja. Porque cada um tem uma maneira, né? Se o processo de amamentação é tido muitas vezes como dificultoso, em função das adequações e integração da mãe e bebê para garantir a excelência em alimentação nos primeiros meses de vida, quando o assunto é introduzir alimentos, os resultados de uma escolha não tão acertada podem refletir não apenas na vida adulta, mas impactar a programação metabólica até de gerações futuras.
A gente precisa entender que as condutas que a gente opta na infância, na primeira infância, a gente vai ter sim repercussões na saúde dessa criança a longo prazo, né? Então a gente não pode pensar só no hoje, né? Então a gente tem essa questão imediatista, né? Mas a gente tem que pensar na manutenção da saúde a longo prazo, né? A gente tem relatos e dados de pesquisas relacionando o boom da obesidade nos dias de hoje, né? A questão das doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cada vez mais cedo, né? Eram doenças que surgiam com a velhice. Hoje eu tenho experiência de atender crianças por hábitos inadequados de alimentação, diabéticas e hipertensas. Então, a gente precisa entender que rumo isso está tomando. Por que antes, né, isso eu escuto diariamente, né? Mas, Bianca, antes eu alimentava os meus filhos com leite tirado direto da vaca. E nunca aconteceu nada. E nunca aconteceu nada, e se criaram, né? Bom, a ideia não era testar algo fatal numa criança, né? Eu tenho certeza que não. Mas o que a gente precisa entender é que antes não tinham muitos estudos. E hoje os dados dos adultos são daquelas crianças que, né, tiveram acesso ao que estava disponível de fato. Então, a gente não pode ignorar que hoje a gente tem uma gama de informações, a gente precisa filtrar de onde vêm essas informações, e eu vou reforçar a questão da individualidade, né? Então, a mesma coisa, o que serve para questões nutricionais de adulto, né? Então, o que serve para ti não é o que serve para mim. Sem dúvida. Né? Tem alguma coisa que tu faria diferente, Thaís, do que tu tem feito até agora, diante do que a gente ouviu a Bianca falar? Eu teria procurado um profissional para me orientar melhor. No que exatamente, especificamente na adaptação da amamentação dele? Porque desde o primeiro dia de nascimento dele, eu tive um problema com a pega, e a primeira orientação que eu tive do pediatra foi para usar o bico de silicone, que iria facilitar a pega. Mas isso não me foi explicado que seria a primeira pega e que eu deveria retirar isso. Agora o Henrique está com quase 5 meses e até agora ele só mama com esse artifício. Eu gosto muito de dizer assim para as mães que não existe maternidade perfeita, né? Então, cada um faz o que está ao seu alcance. A gente sabe que existe ainda essa questão que não se conhece todos os profissionais ligados à área da saúde, né? Consultoras em amamentação, a gente não tem muito a familiaridade com esse termo ainda, mas tudo que vocês fizerem com amor, né? Isso é muito clichê, mas eu acho que é importante ressaltar isso. Seja a mãe que não conseguiu amamentar o peito, mas que colocou todo o amor naquele contato em que ela estava alimentando o filho. Seja a mãe que recebeu uma orientação, de repente não tão correta, mas que procurou fazer o melhor. Quem complementou porque, de fato, teve essa questão do atraso na introdução da mama por uma questão particular do bebê de internação. Então, não se cobrem tanto, né? E a sociedade precisa estar preparada para receber melhor. Eu digo que quando a mulher é gestante, ela é carregada no colo. E aí, quando ela se torna mãe, as coisas mudam de figura, né? Então, é uma gama de pessoas para dar pitaco, né? Num palavreado bem coloquial, né? Mas pouca gente que se dispõe a ir lá e ajudar de fato aquela mãe, incentivar e apoiar e dizer, não, tu tá fazendo o teu melhor, tu vai ser a melhor mãe do mundo pro teu filho, independente de como tu alimentou ele, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. A perfeição, ela não existe. E que não é uma coisa só materna. É uma equipe, né? O nascimento de uma criança é uma mudança familiar. E hoje eu acho que eu teria olhado mais para trás, e bom, as meninas começaram agora, né? Mas eu acho que essa romantização, assim, vai ser mãe, tudo é lindo. Não, nem tudo é lindo, né? Principalmente porque assim, a gente não se prepara para ter um filho diferente. Sempre te prepara para uma gestação linda, maravilhosa e saudável, que vai nascer um bebê lindo, maravilhoso, saudável, que tu vai seguir uma vida e que tudo vai ser lindo, que tu vai ver ele sorrindo, que tu vai dar a papinha, que tu vai ver ele sujinho, que tu vai dar muita risadinha. E não, às vezes a gente é pega de surpresa, como no meu caso, por uma gestação muito difícil, por situações muito complicadas, por 2 meses dentro de uma UTI,
por situações diversas que não te fazem viver um conto de fadas. E eu não estou dizendo com isso que tenha sido triste. Eu amo, né, tudo que me aconteceu, porque eu acho que tanto eu quanto a Mariana, quanto toda a família, vivenciou e amadureceu muito esse processo. Acho que agradecendo já a presença das meninas aqui, da Suzy, da Bianca, da Daiane e da Thaís, acho que desse papo, além das orientações técnicas que a gente teve com a Bianca, o mais importante é que fica claro que a maternidade é sim uma bênção, mas também é um desafio. E que todas as pessoas que estão envolvidas nessa rede de suporte às mães precisam ficar atentas, dar o suporte com carinho, ter um pouco de noção na hora de opinar, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento, orientar essa mãe ou essa parturiente, enfim, seja em que condições ela esteja, a procurar as redes de suporte também, na rede pública de saúde, que seja, a gente muitas vezes se prende muito às questões financeiras e realmente não é muito fácil, né, lidar com a saúde pública hoje em dia, mas existe sim uma rede especializada que pode dar suporte para essa mãe, quer ela consiga amamentar ou não deixará de ser mais ou menos mãe, e que a gente esteja sempre preparado para receber esse tipo de orientação e conduzir os nossos filhos da melhor maneira possível, adequando inclusive com os avanços que a ciência vem trazendo a cada dia, para que tenhamos todos uma qualidade de vida melhor, sempre lembrando que os nossos ensinamentos, as nossas condutas são um reflexo para aqueles a quem nós iniciamos a jornada aí, que são os nossos filhos. Uma alimentação saudável, condutas corretas, são um reflexo daquilo que eles também adotarão para suas vidas. Então fica a nossa dica para que as mães não se culpem tanto. Aproveitem que a maternidade é muito bacana, mesmo com as dificuldades. Quinta-feira de tempo gelado em Cachoeira do Sul. Teve formação de geada ao amanhecer. Ao longo do dia, nuvens aparecem e a temperatura se eleva. A mínima ficou em 0 grau e a máxima deve chegar a 18. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura mínima se eleva um pouquinho e fica em 5 graus, máxima 17. No primeiro dia do fim de semana, sábado, tempo bom, céu limpo, com elevação da temperatura, mínima de 5 graus e máxima 19. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O tempo fica firme, com sol em todo o estado. A massa de ar polar já começa a perder força, mas as temperaturas ainda seguem baixas, especialmente ao amanhecer, com possibilidade de geada em boa parte do território gaúcho. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 19 graus. Em Santa Maria, na região central, também 19. Mesma temperatura para o litoral norte, Tramandaí e Torres, com 19 graus. Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, um pouquinho mais frio, 18 graus. O NT Sul desta quinta termina agora. Você tem mais informações nas nossas redes sociais e em novotempo.com/NT Sul. Às 7 da noite tem o Jornal da Novo Tempo com o Hélio Moura. Eu encontro você amanhã. Até lá!